Nesta aula, vamos falar sobre outros números quânticos, né, outras grandezas quânticas que precisaram ser definidas em função da evolução do conhecimento a respeito da física de altas energias. Então, como eu já havia esclarecido em outros momentos, você tem as reações que envolvem os objetos quânticos, ou seja, um objeto quântico interage com outro objeto quântico, dando margem, como se fosse uma reação química, por exemplo, mas não é, né, na verdade, a outros objetos quânticos. Então, há uma transformação, né? Então, por exemplo, quando um pósitron encontra um elétron, gerando um fóton, né, no processo de aniquilação de pares. Então, isso você tem uma reação entre objetos quânticos. Então, para você explicar o porquê que essas reações acontecem, né? Algumas dessas reações acontecem e outras não, é necessário você definir alguns números, algumas quantidades, nas quais você imagina que elas se conservam ao longo do processo, né? Com exceções, é claro, mas isso, vamos dizer assim, serve como um balizamento para você dizer que reações podem acontecer e aquelas que não podem acontecer. Então, você diz que determinada quantidade tem que se conservar, como energia, por exemplo, ou a quantidade de movimento numa dada reação. Então, se essas grandezas se conservam, a reação é possível, senão, não seria possível. A questão é que energia, quantidade de movimento e spin não são suficientes para descrever a possibilidade de ocorrência da reação ou não. Então, é preciso definir novas grandezas, aplicando o princípio de conservação nessas grandezas, para você ter um entendimento do porquê uma reação pode ou não acontecer, né? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos ver uma sequência, né? Como outros vídeos que fizemos anteriormente, de outras grandezas que foram definidas ao longo da história do desenvolvimento da física de altas energias. Então vamos lá, a primeira quantidade que vamos falar é sobre o número bariônico, né? Então o número bariônico, claro, é um número quântico, né? Como a estranheza, né? o isospin, que se viu a necessidade de introduzir porque, essencialmente, o comportamento dos bárions são diferentes dos comportamentos dos mesons, por exemplo, e, é claro, do comportamento dos leptons. Então, tem algumas coisas, algumas reações que são próprias dos bárions. Lembrando o que é bárion, né? Lembrando que o bárion são objetos quânticos que interagem pela força nuclear forte, mas que têm spin semi-inteiro, ou seja, são objetos quânticos que sentem a força nuclear forte, né? E que interagem em função disso. Então, o número bariônico é definido tendo o valor +1 para os bárions e -1 para os antibárions. Então, vamos pegar um exemplo de um bário, o próton. O próton tem o número bariônico igual a 1, né? E o antipróton tem número quântico bariônico -1, né? E B igual a 0 para os não bários. Então, por exemplo, um elétron teria número bariônico 0. Um meson teria um número bariônico igual a 0, né? Um nêutron também teria um número bariônico igual a +1, né? Bom, esse é um número, então, da mesma forma que nós definimos o número bariônico, né, que no caso para férmions, né, bárions são férmions, nós definimos também o número leptônico, né? Então tem algumas coisas que são próprias de leptons, né, dos elétrons, neutrinos, muons. Então também segue-se a mesma lógica, né? Para os leptons você tem o número leptônico igual a +1 e para os antileptons o número leptônico igual a -1. Então, por exemplo, para os pósitrons o número leptônico é igual a -1. E L igual a 0 para os não leptons. Então, se você tiver um bárion ou um meson, o L dele vai ser 0, né? Bom, então há outros também que outros números quânticos também vão precisar ser definidos na sequência. Só que com o tempo, com o amadurecimento da área de altas energias, os físicos verificaram que era possível estabelecer relações entre os números quânticos. E uma relação muito interessante,
que foi obtida pelo Gell-Mann e pelo Nishijima, estabelece uma relação entre a carga e a componente 3 do isospin. Né? Então, nós vimos anteriormente que o isospin é uma grandeza que denota a diversidade dos objetos quânticos em termos das suas cargas. Então, por exemplo, o meson π, ele pode se apresentar com carga positiva, carga negativa e carga neutra. Então, ele tem uma diversidade igual a 3. Né? Então, ele tem 3, vamos dizer assim, possibilidades de carga. Então, a grandeza que denota isso, né? Qual que é o número de possibilidades de carga diferente para um dado objeto quântico, né? Que tem uma massa definida, é dado pelo isospin. O isospin tem esse objetivo, né? Então, o meson π, por exemplo, ele tem o isospin igual a 1. Isso significa que a componente 3 do isospin, que é essa quantidade aqui, né? Pode variar de menos o valor do isospin até mais o valor do isospin. Então, no caso, como o isospin é 1, o T3 pode variar de menos 1 a 1. Então, ele pode ter 3 valores, menos 1, 0 e 1. Então, esse valor do T3 está relacionado com a carga, né? Mas aqui vamos representar a razão entre a carga do objeto quântico e o módulo da carga do elétron. Né? Então, esse valor aqui é um valor inteiro, né? No caso, pelo menos até agora, né? Para os quarks não vai ser, mas até agora todos os objetos quânticos exibem um valor inteiro para essa razão, né? Da carga em termos de quantidades da carga do elétron. Mas esse número, que digamos assim que seria a carga efetiva, né? Em unidades da carga do elétron, relacionado com T3. Esses números não são iguais. Né? Então, no caso dos mesons π, eles vão ser iguais. Então, o meson π, que tem a componente 3 do isospin igual a menos 1, vai ter carga menos 1, vai ser o meson π menos. O valor do T3 ser igual a 0 vai levar ao meson π de carga 0, meson π 0. E o T3 igual a 1 leva o meson π com carga positiva. Mas isso nem sempre é verdade. Né? No caso dos meson π, isso acontece porque o seu número bariônico é 0 e a sua estranheza é 0. Então, no caso de objetos quânticos com número bariônico 0 e estranheza 0, o valor do T3 corresponde ao valor da carga. Né? Mas para outros objetos quânticos isso não é verdade. Então, para os baryons isso não se verifica. Né? Então, os baryons que têm um número bariônico diferente de 0, isso não se verifica. E para os objetos quânticos estranhos também isso não se verifica. Então, isso foi observado pelo Gell-Mann e Nishijima e eles conseguiram estabelecer uma relação entre esses números quânticos que é dado por essa equação aqui. Né? Então, a carga seria o T3 mais o número bariônico mais o número quântico relativo à estranheza dividido por 2. Né? Então, essa relação se verificava para todos os objetos quânticos que foram descobertos até então, né? Até a data em que eles formularam essa relação. Só que, com o tempo, se descobriu objetos quânticos que não obedeciam mais a essa relação. Então, quando isso acontece, qual que é a atitude, ou historicamente, qual foi a atitude dos físicos que trabalhavam com altas energias? Eles pensavam assim, bom, então, esses objetos quânticos que não se encaixam nessa equação, eles devem ser caracterizados por um novo número quântico. Então, os objetos quânticos que historicamente não se enquadraram nessa equação foram chamados objetos charmosos. Né? Então, se aventou a possibilidade da existência de um novo número quântico, e esse número quântico novo foi denominado de charme. Bom, lógico que não tem nada a ver com charme do ponto de vista coloquial, né? No sentido coloquial que nós damos à palavra. Mas, digamos assim, foram termos cunhados principalmente pelo Gell-Mann, digamos assim, para
talvez tornar a coisa mais didática, né? Mas não que tenha uma correspondência com um charme, alguma coisa assim, né? Mas são nomes, né? Que como tem uma correspondência com palavras que nós normalmente usamos no cotidiano, podem ser melhores assimiladas pelos indivíduos, né? Então, se aventou a possibilidade da existência do charme, né? E o que seria o charme, né? Alguns objetos quânticos, como eu coloquei, como os mesons D, então isso aconteceu em função da descoberta dos mesons D, apresentam carga que não condiz com a formulação anterior da equação de Gauss-Shijima. Por isso atribuiu-se a esses objetos quânticos uma nova propriedade, o charme. O charme é conservado na interação eletromagnética e forte, mas não na fraca. Então, isso também é uma observação, né? E, vamos dizer assim, foi observado com vários dos números quânticos definidos até agora, que a força fraca, ela teima, digamos assim, em não conservar diversas dessas grandezas, mas normalmente a força forte é uma força conservativa nesse sentido, né? E nesse caso específico também a eletromagnética. Então, o fato de nós definirmos números quânticos que se conservam em reações não significa que esses números quânticos vão se conservar para todas as reações. Então, normalmente essa conservação se dá na ação de uma determinada força. Então, para determinada força, tais números quânticos se conservam, né? E no caso do charme, nós temos que ele se conserva na interação eletromagnética e forte. Então, com a introdução do charme, a equação de Gauss-Shijima se modifica. Então, ela aqui é acrescentado um novo termo, né? E a partir de então, todos os objetos quânticos descobertos se encaixam nesse esquema aqui, né? Bom, isso é para ilustrar de que maneira os números quânticos novos, né, são necessários para a descrição do comportamento de todos os objetos quânticos descobertos em termos das suas reações. É importante repetir também, né, isso já foi dito em outros vídeos, que a descoberta de novos objetos quânticos vai se dando conforme a potência dos aceleradores vai evoluindo. Então, com essa evolução, se atinge energias maiores, consegue, digamos assim, acelerar prótons com energias mais altas, né? Portanto, velocidades mais altas, e fazer esses prótons colidirem, e a partir de então surgem, digamos assim, todos os objetos quânticos que são detectados. Então, normalmente, os aceleradores funcionam com colisões de prótons, né? Então, essas colisões, dependendo da energia, geram até mesmo leptons. Então, geram toda a gama de objetos quânticos que se conhece, né? Então, conforme os aceleradores vão evoluindo nesse sentido, no sentido de chegar a energias mais altas, também é possível estudar o surgimento de partículas, né, de objetos quânticos que até então não haviam sido descobertos. Então, lembrando que o que dá um novo nome ao objeto quântico é sua massa, né? Então, massa é energia, né, nesse âmbito de altas energias que nós estamos discutindo aqui, né? Isso significa que quanto mais evoluído o acelerador de partículas em termos de energia, você vai, vamos dizer assim, detectar objetos quânticos mais massivos. Bom, além de número bariônico, número leptônico e o charme, houve a necessidade ainda de da introdução de outros números quânticos para descrever esses objetos quânticos novos que foram sendo descobertos. Vamos destacar mais dois nesse vídeo, né? Então, esses dois seriam a beleza e a verdade. Como nós já usamos o B para o número bariônico, vamos usar o B' para beleza, e como o T já foi usado para o isospin, vamos usar T' para verdade. Bom, essas letras vêm do inglês, né? Beleza é beauty e verdade é truth, então é o T e o B, né? Há variações entre os autores
com relação à nomeação dos números quânticos em termos de letras, né? Mas aqui vamos usar essa nomenclatura, que é a nomenclatura usada pela referência bibliográfica que nós estamos adotando, né? A principal, que é o Crane, né? O livro de física nuclear do Crane. Então, beleza denotado por Belinha e verdade por Telinha. Então, por enquanto, vamos dizer apenas que houve a necessidade da introdução dessas duas novas grandezas. Lembrando que nós podemos nos referir a coisas como beleza e verdade, como são números quânticos, mas também como grandezas físicas, porque, vamos dizer, os valores das grandezas físicas são proporcionais a números quânticos, né? Então, isso é uma questão de proporcionalidade. Mas, quando nós falamos de um número quântico, nós estamos referindo também a uma nova grandeza física descoberta, vamos dizer assim, ou introduzida teoricamente como uma necessidade da evolução da pesquisa. Por enquanto, vamos só mencionar a beleza e a verdade, nós vamos entender melhor o que elas significam e a necessidade da sua introdução quando nós entrarmos na senda da teoria dos quarks. Mas aqui vamos apresentar, para finalizar esse vídeo, né, esse breve vídeo, uma pequena tabela, né, incompleta, é claro, porque o número de objetos quânticos é enorme, né, que ilustra alguns objetos quânticos que têm valores diferentes de zero de charme e pelo menos de beleza, né? Todos aqui têm valor zero de verdade, mas depois a gente vai entender para quais objetos quânticos o telinha seria diferente de zero, né? Então, nós temos aqui, veja bem que nós já havíamos discutido sobre o meson K, quando falamos da simetria CP, mas esses objetos quânticos, meson K, eles têm tanto charme quanto a beleza igual a zero, né? Depois se descobriu os meson K asterisco, né? Que também tem valor zero para o charme e para a beleza, né? Mas aí vieram os mesons D, e com os mesons D houve necessidade da definição do charme também. Então eles tinham essa propriedade diferente de não fitar com a equação de Gell-Mann-Shijima, né? Então depois vieram os D asterisco, né? Os F, que também são objetos quânticos charmosos, vamos dizer assim, e com a descoberta dos mesons B é que houve necessidade da introdução do conceito de beleza, né? Isso para mesons, né? Mas tem baryons também, que são baryons charmosos, como o lambda C, né? E os sigmas, tá? E tem aqui um lambda B, que até então era digamos assim, um objeto quântico previsto, né? E não detetado, né? E aqui nós temos a massa, e vocês podem ver como que aqui está em ordem de mais ou menos data de descoberta, então vocês veem que as massas vão aumentando, né, em função de que partículas com massa muito grande só podem ser detectadas com aceleradores de partículas muito potentes, né, proporcionalmente potentes, né? Então, o objetivo desse vídeo é esse, né, apresentar novos números quânticos, né, novas grandezas quânticas que foram necessárias de serem introduzidas, né, e vamos seguir. O próximo vídeo nós vamos entrar já no modelo padrão, né, e tentar olhar. Bom, até agora apareceu um monte de objetos quânticos, né? Nós já temos um zoológico de objetos quânticos, então não dá mais para dizer que esses objetos quânticos são, digamos assim, partículas elementares, né? Então, nós vamos ver, a partir dos próximos vídeos, que esses objetos quânticos, na verdade, eles são constituídos por outros objetos quânticos, que são os quarks, e a teoria dos quarks, ela, digamos assim, oferece uma visão mais fundamental a respeito dessa miríade de objetos quânticos que já foram detectados.